Quem tem razão? O Gabriel é economista-chefe da Rio Asset, só para fazer um complemento aqui. Muito obrigado, então. Gabriel, começo contigo, por gentileza, então, para aproveitar esse momento. Nós estamos com, neste instante, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, foi ontem a Brasília justamente para tentar destravar as negociações da PEC, da equipe de transição, da PEC Fura-Teto, PEC da transição, com o Congresso atual. E manteve ainda, apesar de alguns sinais de retrocesso, digamos, de recuar um pouco, mas está querendo quase 200 bi por 4 anos seguidos de fura-teto, sem especificar exatamente para onde vai boa parte desse dinheiro. Uma parte, sim, aqueles até 80 bi, é para questões sociais, que já estava, digamos, precificada pelo mercado, porque os dois candidatos do segundo turno estavam propondo isso. Na sua opinião, o mercado vai sossegar apenas quando isso tiver uma resposta dura do Congresso de que não vai passar, ou tem ainda, digamos, alguma margem de manobra? Acho que tem muito espaço ainda para o mercado ficar tranquilo. Tem muita coisa para acontecer, para dar tranquilidade para o mercado. Acho que não só a PEC, o tamanho da PEC, a composição, como é que esse espaço fiscal que vai ser aberto vai ser ocupado, além da nomeação do ministro, não só da Fazenda, que é muito importante, mas também do planejamento, que é igualmente relevante, devem dar um pouco mais do panorama para o mercado. O mercado hoje está muito apreensivo, não consegue olhar para o horizonte de médio prazo, né? A gente não consegue olhar além de 30 a 45 dias por conta dessa incerteza muito grande. O tamanho da PEC é uma preocupação, porque essa história de tirar o Bolsa Família do teto de gastos é muito negativa, porque matematicamente, é uma questão matemática, a gente não consegue manter a dívida em trajetória sustentável. Deputado Danilo Forte, qual é o limite do Congresso, na sua opinião, levando-se em conta já essa posição do mercado que está muito clara? E só para fazer aqui um esclarecimento, a posição do mercado é de manter as contas públicas num mínimo razoável e saudável. Não é uma questão de o mercado se ofender com isso ou não, porque é uma ideia de também se diabolizar o mercado. Não é nada disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de manter as contas públicas num nível que seja sustentável e que isso não deteriore as condições econômicas, que elas são muito piores. Se elas se deteriorarem, é muito pior para todo mundo, inclusive, ou aliás, até mais para as classes menos favorecidas do país. Mas, deputado, qual é o limite aí do Congresso Nacional diante agora desse novo esforço da equipe de transição que tem agora como capitão o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva? Primeiro, é importante ter a motivação, né? A motivação nossa, inclusive o Chirino acompanhou muito bem junto conosco. Há 6 meses atrás, quando nós votamos a PEC da bondade, que o PT dizia que era kamikaze, a gente entendia que a gente precisava dar uma resposta ao problema do sofrimento da população mais carente do Brasil, que com R$400 não dava mais para suprir as necessidades da população mais carente. E naquela época, inclusive, eu propus um projeto de lei para manter os R$600 de janeiro a dezembro de 2023, com base, inclusive, no crescimento da arrecadação dos royalties no Brasil. Segundo, eu acho que o problema continua. E nós não podemos, a cada 6 meses, estar discutindo o teto do gasto. Né? Quando a gente votou, eu fui presidente da comissão especial, no governo Temer, o teto do gasto, a gente estava numa insolvência econômica muito forte, né, naquela transição da Dilma para o Temer, o país estava sem credibilidade nenhuma, e nós colocamos o gatilho, e o presidente Temer vetou o gatilho para dar mais segurança às negociações do país a nível internacional, ao crédito do país. Agora nós temos uma outra transição, e a transição também não pode ser simplesmente ignorar tudo e dizer agora não precisa mais, vamos rasgar o teto do gasto e vamos fazer a fala do boi. Não. Eu acho que tem alguns compromissos que são urgentes e necessários e tem também algumas questões que precisam ficar mais claras. Ontem, inclusive, o Gabriel deve saber muito bem disso, eu vi uma entrevista do Zé Roberto Afonso falando que o Brasil tem 2 trilhões de reserva. Nós precisamos saber onde é que está essa reserva. Porque se nós tivermos 2 trilhões de reserva, nós podemos até fazer um planejamento de mudança de âncora fiscal. Agora a gente precisa ter a segurança que tem essa reserva. E, por outro lado, também tem a questão da política, que é o que o Piotr está preocupado. Eu acho que na questão da política, o diálogo começou agora. Agora foi que, de fato, o diálogo é para valer. Porque até então tinha muita gente mexendo. E panela que muito se mexe, ou sai salgado ou sai insosso. Eu acho que agora, com a chegada do Lula em Brasília, eu acho que a gente vai ter uma definição mais clara de qual é o tamanho. Porque proposta tem aí de 80 a 250 bilhões.
Deputado, vai até 250? Eu sabia que a proposta chegava ao redor dos 200, mas tem proposta que vai até 250, é isso? Se colocar dentro da PEC o teto dos enfermeiros, se colocar dentro da PEC o problema da recomposição do ICMS, que foi uma vitória nossa para reduzir os combustíveis. Sim. Que os estados, antes do segundo turno, queriam 130 bilhões. Aí passou o segundo turno, a grande maioria dos secretários agora estão se acomodando no novo governo e já baixou para 19. Mas os números são muito aleatórios. Eu acho que tem que ver qual é o número definitivo e o que é que realmente se quer. Porque se for fazer PAC 3, se for fazer merenda escolar, se for fazer atualização da tabela do SUS, se for fazer farmácia popular, isso tudo tem demanda. Então, é um número incalculável. Eu acho que a gente tem que definir claramente, e é isso que nós estamos cobrando da transição. O que é de fato o que vocês estão querendo? E dentro do que vocês estão querendo, onde é que a gente pode ter a reserva necessária para poder também não jogar o Brasil de novo num quadro de risco de volta da inflação. O que derrubou a inflação foi a nossa lei que derrubou o ICMS, os impostos da gasolina e da energia. Deputado Giovanni Querini, na sua opinião, qual o limite para isso tudo? Porque tem uma questão bastante importante que deste atual governo, e foi justo que foi feito, se exigiu também, e este governo, convenhamos, sejamos justos, tomou essa iniciativa de ser mais austero, de reduzir custo, de reduzir a máquina. Houve esforço nesse sentido. O governo eleito está propondo mais gastos, mais fura-teto, aliás, num valor muito acima do que era razoável e discutido durante o segundo turno, mas não está falando em nenhuma linha de reduzir o gasto público, de reduzir o tamanho da máquina. Pois é. O Danilo Fortes, aí, nosso colega, fez uma pergunta. O que eles estão querendo? Na realidade, é um governo que chega ao poder por todos os fatos e as narrativas que nós acompanhamos no Brasil inteiro, mas chegou sem propostas, querendo resolver a questão social, prejudicando o setor produtivo. O Brasil cresceu até agora, e no governo Bolsonaro foi um exemplo disso. Então, estão aí os dados para serem analisados. A menor inflação do mundo, praticamente. Enquanto a Venezuela está em 150% da inflação, a Argentina está 55% da inflação. E são esses os modelos que esse pessoal busca. Ou seja, a gastança, o cheque em branco. E nós não podemos permitir isso. Eu acredito que, primeiro, nós temos uma sorte nisso tudo. Não vai ter tempo. Eles não vão ter tempo para aprovar uma PEC com essa magnitude. Outra coisa, dizer que isso é uma proposta do governo, mas eles não assumiram ainda. Esperem chegar na sua posse, né? E, a partir daí, com o novo Congresso, aprovem as suas propostas, que nós não conhecemos. Não teve proposta durante a campanha. Se tivesse, tenho certeza absoluta que o presidente Bolsonaro teria mais 4 anos. Mas se o presidente Bolsonaro tivesse vencido a eleição, também eu tenho certeza que nós hoje estaríamos, como base do governo, discutindo a responsabilidade fiscal, que essa é fundamental para que a gente possa resolver as questões sociais. Não tem como resolver a questão social sem o empresário investir, sem o empresário sentir que esse país tem segurança, né? Segurança fiscal. É isso que nós precisamos no Brasil. E não essa loucurada toda aí que eles estão fazendo, essa campanha de gastança. Eu estou fora disso, eu não aceito esse tipo de governo. Nós vamos lutar com unhas e dentes para que o tempo nos ajude, primeiro, que não seja aprovado nada durante esse período. Vão pagar os R$400 que eles diziam que o Bolsonaro ia dar no ano que vem? Eles vão pagar os R$400. Estava previsto no orçamento. Ou retirem de outras partes, o orçamento está aí, eles podem retirar de um lugar e colocar no outro e pagar os R$600. Mas eu sou contra furar o teto de gastos, que foi uma conquista da população brasileira. Gabriel, com que perspectiva trabalha o mercado em relação a esse aspecto de que pode não haver tempo hábil para se aprovar
esse novo orçamento, essas mudanças no orçamento para o ano que vem, que interessa, obviamente, ao governo eleito, ou uma redução bastante importante no valor do fura-teto, ou seja, do além-teto? Diante do que está sendo proposto pela equipe de transição, o melhor cenário para o mercado seria não ter tempo hábil para aprovar e aí o governo ter que, via crédito extraordinário, acabar pagando o valor modesto para o Auxílio Brasil / Bolsa Família. Isso está acabando, está fazendo com que esse seja o melhor cenário, porque o que está sendo dito de tirar todo o programa do teto de gastos é muito excessivo quando a gente faz conta. É mais do que o suficiente o valor de 80 bilhões de reais de waiver fiscal, mais do que o suficiente. Só para vamos dar números aqui. Quanto é que custa a prorrogação dos R$200, né, para manter em R$600? Quanto custa isso por ano? 52 bilhões. Quanto custa o adicional de R$150 por criança? 18 bi. Estamos falando de 70 bi, a soma dos dois. Se ainda tiver o reajuste do salário mínimo, que é promessa de campanha, não é medida emergencial, são mais 8 bi. Então, assim, uma PEC de waiver fiscal de 80 bi vai, no máximo, estica para 100 bilhões. É o máximo que o mercado suporta e que daria para pagar sem comprometer a nossa trajetória de dívida, porque a nossa dívida fica insustentável, é uma questão matemática, não tem como a gente pagar essa dívida se a PEC for acima de 100 bilhões. A gente caminha para uma trajetória de insustentabilidade da dívida e a gente vai precisar aumentar a carga tributária bastante para pagar essa despesa. Então, a gente tem um problema bastante grave. O fato da gente ter pouco tempo para aprovar acaba sendo positivo, porque deve reduzir o tamanho do cheque. Bom, o Gabriel fez uma menção aí, deputado Danilo Forte, que chama atenção. O mercado estaria, digamos, entenderia até algo em torno, no máximo, e ele está fazendo já, colocando uma série de gorduras aí de 100 bi. O senhor falou de 250, ou seja, seria mais que o dobro, quase 150% a mais. Aí o senhor fez menção há pouco, o senhor deixou até a pergunta que o deputado Querini também aproveitou para fazer a explanação dele. O que eles querem exatamente? Ou seja, a equipe de transição até agora, pelo que eu sei de bastidor, não está se entendendo. Parece que é o presidente eleito que vai, digamos, colocar a ordem na casa. É o Lula quem vai negociar? O Congresso só acredita no que disser o presidente eleito, é isso? Só que, consertando aqui, a questão do crédito extraordinário, Gabriel, precisa ter orçamento para poder ter crédito extraordinário. Então, se não tiver orçamento de 2023, também não tiver sido votado, sancionado até dia 31 de dezembro, também não pode ter crédito extraordinário. Então, é uma sinuca complicada. Por isso é que é mais fácil o caminho pela PEC. Porque pela PEC você pode criar, né, a janela fiscal e, criando a janela fiscal, você pode alocar os recursos. Do ponto de vista político, embaralhou, né, Piotr? Embaralhou. Muita gente jogando, eu até brinquei um dia desse, fiz um paralelo, tinha muita gente jogando na meia esquerda e na ponta esquerda. E não passava a bola nem para o centro, nem para a ponta direita. Então, isso ia com certeza criar um embaraço muito grande. Tem que resolver o problema. E para resolver o problema, né, eu acho que o chefe, o líder maior, o presidente eleito é o presidente Lula. A responsabilidade maior é dele. E ele é que tem a capacidade de chamar as lideranças do Congresso Nacional, somente o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, para buscar um entendimento. E esse entendimento tem que dar muita transparência ao que ele é. Porque no formato inicial, inclusive, se criava um outro cheque em branco de 105 bilhões, sem saber para onde é que esse dinheiro ia. Então, isso é complicado, porque, inclusive, com hoje, né, a preocupação que o Congresso está em uma lupa em cima do orçamento da União, eu acho que a gente precisa ter uma segurança maior. E essa segurança maior tem que ser feita pelo diálogo, exatamente. E aí, é por isso que há uma cobrança com relação ao ministro da Fazenda, ao ministro da Economia, que é exatamente saber qual o interlocutor de fato que vai poder conduzir esse processo. É lógico que o presidente tem muitos afazeres, né, e tem muito diálogo a construir, mas prioritariamente, diante do momento que nós estamos vivendo, diante dos compromissos assumidos e diante da dificuldade e do exército, né, de pobreza que foi construído no país, a gente precisa exatamente ter um norte mais claro com relação a esse encaminhamento. E o tempo aí é um tempo, como disse o Cheirinho, muito exíguo, muito curto. Então, eu acho que tem que trabalhar, nós já estamos todo mundo voltando para Brasília hoje,
Não dá nem tempo de comemorar o Brasil hoje em cima da Suíça, porque vai ter todo mundo trabalhar amanhã, porque essa PEC tem que começar a andar essa semana. Deputado Querini, eu volto ao senhor. O senhor acha que o problema está em ter um nome no Ministério da Fazenda, ou dependendo do nome, isso vai atrapalhar? Porque uma frase do... Eu acredito que... Perdão, só para lembrar uma frase de campanha do candidato Lula. Aliás, o que ele prometia na campanha, governo a governo. Não está cabendo nem todo mundo da campanha na equipe de transição que está no governo. Mas ele dizia que não podia anunciar o nome do ministro da Fazenda dele, porque ele perderia aliados. Bom, a gente está entendendo por que agora. Ele não consegue anunciar agora, já com a eleição ganha. Na verdade, só para corrigir, o meu nome é Giovanni Cherini, tá? Perdão. A pronúncia é igual escreve. Mas só para lembrar que os governos passados, as transições eram 30 pessoas, 50 pessoas no máximo. Hoje, a equipe de transição já são mais de 500 pessoas. Então, veja bem como é que um governo de transição que vem sem nenhum programa de governo vai se entender. Então, a confusão ela é toda na base deste governo que se forma. Né? Não tem segurança nenhuma. Quando o presidente Bolsonaro concorreu, já tinha o Paulo Guedes, direto, que era o grande comandante da economia. Uhum. E agora vamos colocar uma pessoa que não sei o que ele entende de economia, né? Que é o Fernando Haddad, e que certamente o mercado não vai aceitar, a sociedade vai sentir muito, porque nós precisamos ter responsabilidade fiscal. Essa é a grande questão de um governo. Se o governo não gasta mais do que arrecada, ele já faz uma grande coisa. Tem um ditado que diz assim: quando o governo não atrapalha, ele faz muito. Quando que o governo não atrapalha? Quando ele deixa a agricultura andar, o agronegócio hoje no Brasil é algo entusiasmante. Nós hoje temos os agricultores produzindo, de cada 5 pratos no mundo, 1 é brasileiro. Então o agricultor trabalhou sozinho praticamente todos esses anos. O governo não atrapalhou, não deixou invadir terras. Né? Hoje estão invadindo terras já, dando uma insegurança para a sociedade brasileira enorme, né? Enquanto que aqueles que invadem terras estão fazendo uma coisa pelo social. E aqueles que estão rezando na porta do exército estão sendo antidemocráticos. Então, estamos vivendo um momento assim, que é difícil discordar. Não dá nem para brincar em casa. Discordar, não pode. Porque não pode discordar. E quando você não discorda, você não tem possibilidade de crescimento, de um novo conhecimento no país. Então, o empresário, se não tiver um governo, tem que fazer reforma tributária. Sim. Se o governo não atrapalhar, faz muito. Então, imagine quando você bota uma pessoa como um Haddad, de ministro da Economia, da Fazenda, para cuidar do dinheiro. Olha, eu aprendi em casa, nunca você, como cidadão brasileiro, pode gastar mais do que ganha. A mesma coisa o governo. Se o governo gastar mais do que ganha, quem paga a conta, normalmente, é o pobre. Deputado, muito obrigado. Giovanni Cherini, o deputado Danilo Forte e também o Gabriel Leal de Barros. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação nesse debate aqui, viu? Boa tarde aos senhores.